Queria comentar um pouco sobre uma leitura que eu fiz sobre guerras. Estava a ler um artigo da BBC News, não é? E dizia as guerras que estão em silêncio. Então, o artigo era um pouco crítico, né, a nós ocidentais, no sentido de que não existe só a guerra da Ucrânia, não é? E se não existem mais outras guerras ali no artigo, por exemplo, falava de Etiópia, falava de Iêmen, né, de Síria e outras que já são conhecidas, mas que lastimosamente recebem muita pouca ajuda humanitária. Não é? Era a crítica do artigo. E quando eu estive a ler o artigo, lastimosamente, pois a gente recebe um impacto pelas imagens que o artigo tinha, né? E trazia, de facto, certa tristeza, e crianças, famílias, corpos, às vezes, no chão. E quando eu estive a ler este artigo, de facto estava a ler porque está relacionado à passagem de hoje, nós também, às vezes, temos que ver que na palavra, o povo de Deus, muitas vezes, viveu momentos muito semelhantes, né? Momentos em que havia uma grande tensão política, também não é diferente em outros aspectos, como algumas crises econômicas, a imoralidade também como parte do dia a dia das pessoas e do povo ao redor. Então, esta passagem, de facto, nos dá uma esperança como povo de Deus. Quando a gente vê aqui a televisão, é só confusão, não é? Afinal, também vendem muito mais as más notícias, não é? Foi feita ali uma pesquisa, acho que foi a faculdade de Harvard que fez, e que 5 vezes mais se reproduz uma notícia má que uma boa, né? Então, isto mostra um pouco essa tensão que nós vivemos hoje, e acredito que a palavra também pode responder muito para nós, hoje em dia, que podemos entrar neste mundo de ansiedade, de tristeza e perder, às vezes, a fé. Então, eu convido os irmãos para irmos ao livro de Miqueias, capítulo 4. Miqueias. Está ali no final do Antigo Testamento, é verdade, não é um livro assim muito popular na leitura devocional. Oséias é o primeiro. Oséias é o primeiro livro dos profetas menores. Joel, Amós, Obadias, Jonás e Miqueias. Algumas também Bíblias dizem Miqueias. Tem um aí. Miqueias ou Miqueias. Se calhar é mais fácil ir a Mateus e ir para trás. Acho que já é mais fácil do que indo diretamente a Miqueias. Capítulo 4. E vamos ler dos versículos 1 ao versículo 5. Miqueias, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações até muito longe. E converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se a cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o diz. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor, nosso Deus, eternamente e para sempre. O livro de Miqueias, pois, não é um livro assim muito conhecido. Os profetas menores, de facto,
acho que são das leituras menos populares no mundo evangélico. Contudo, não deixam de ser palavra do Senhor e acredito que todos temos a responsabilidade de sempre, pelo menos uma vez por ano, dar uma passada pelos profetas menores. Os profetas menores, acho que uma das razões pelas quais não são tão populares é, às vezes, pela dificuldade na sua leitura. A gente lê, esse é um profeta menor e fica extremamente confuso do que está a ler, né? Algumas coisas que nós podemos considerar para entender bem um profeta, e pronto, os profetas menores também, é que nem sempre há uma continuação, ou seja, isto não é uma narrativa. Então, às vezes, um trecho de um capítulo foi uma espécie de oráculo ou pregação numa altura do povo de Israel, e o seguinte trecho foi noutra altura. A gente não sabe qual é a diferença em tempo entre uma passagem e outra. Então temos que ler mais ou menos assim como a gente lê os Salmos, né, por blocos, não há uma continuação. Apesar disso, existe sim um tema central nos profetas. Cada profeta tem alguns temas centrais ou ideias centrais. E um dos temas que Miqueias mais fala nestes 7 capítulos é acerca do pecado. Ele fala muito acerca do pecado. Tanto o reino do norte como o reino do sul não tinham sido invadidos pela Assíria nem pela Babilônia. Então Miqueias é ali um dos primeiros profetas que começa a pregar a estes dois povos. E uma das formas na qual ele prega, é verdade que prega o pecado, mas sim é a parte do pecado quando ele se instala no sistema econômico de uma nação. Às vezes nós podemos ser muito ingênuos, achar que o pecado é uma questão somente pessoal. Mas o pecado, como mostra Miqueias, principalmente nos capítulos 1 e também ali no capítulo 6, ele ganha uma forma concreta, como por exemplo a corrupção, como a violência, como por exemplo pessoas que têm muito dinheiro aproveitam-se de pessoas que não têm dinheiro. Então também fala de injustiça social por causa disso. Então, por volta disto, Miqueias começa a dar muitas exortações, e ali a partir do capítulo 4, ele começa a dar algum alívio ao povo. Porque até ali Miqueias tinha pregado constantemente para arrependerem-se, porque a invasão da Síria e dos babilônios para estes dois povos estava por chegar. Então, sendo que o mundo ia ficar ainda mais confuso com esta invasão, o que os profetas fazem é trazer assim uma espécie de, não sei se lampejo existe em português, uma espécie assim de um flash, né? Uma espécie de imagem curta sobre o futuro, para que as pessoas ganhem certo sossego, certa paz, certa calma, apesar da confusão na qual estavam a viver. Então, é por causa disso que aparece aqui o capítulo 4. Reparem que a primeira frase da leitura é, mas, diz, nos últimos dias. Estamos aqui a falar aproximadamente século 8, 9 a.C. Nos últimos dias, ele não está a dizer exatamente que ano, ele não está a dar sinais pontuais de quando será isso, mas ele está a dar uma descrição que nós chamamos a era messiânica. Ou seja, como vão ser os últimos dias, o que de esperança nos pode trazer. Então a passagem basicamente se divide em duas partes, do versículo 1 ao versículo 2, e claro, e do versículo 3 ao versículo 5. E do versículo 1 ao versículo 3, o Miqueias começa a pregar um pouco acerca de uma espécie de conversão, quase que até voluntária, das nações para com o Messias. Reparem aqui que diz: mas acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e correrão a ele os povos. Os profetas claramente passam uma mensagem de forma simbólica. Aqui, o monte da casa do Senhor, ou como também às vezes é chamado no próprio Miqueias, Sião, né? O monte onde está ali em Jerusalém, é uma figura, ou seja, é uma forma simbólica de dizer que é ali é o lugar através de onde Deus fala aos povos,
é o lugar que Deus escolheu para que fosse construída a sua casa. E de forma oficial, podemos dizer que foi ali que tudo, a verdadeira história da salvação, pois ganhou forma, não é? Cristo incluso nasce ali perto de Jerusalém. Então, o monte da casa do Senhor, aqui, quando nós olhamos para o futuro, é uma forma simbólica de falar de Cristo Jesus. Os montes, naquela altura, eram sítios preferidos para serem instaladas cidades, ganhavam certa importância. Em Portugal não é diferente, quando a gente vai e vê um monte, costuma ver um castelo, né? Ali dá para ver uma luz, aqui em Sintra, há pouco tempo passei ali perto de Setúbal, e dá para ver ali em cima também. O monte realmente traz certas vantagens, naquela altura hoje nem tanto, para construir-se uma cidade. Então ali o monte da casa do Senhor é aquele sítio que Deus realmente um dia prepararia, não é? Para a chegada do Messias. Então, uma forma simbólica é falar de Cristo. E se elevará sobre os outeiros, diz, e correrão a ele os povos. E irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, como cristãos, acreditamos que esta profecia se cumpre plenamente em Cristo Jesus. Miqueias deu um alívio ao povo para lhes dizer que haverá um dia onde os povos não vão querer invadir Jerusalém, como foi naquela altura. Eles vão querer vir à casa do Senhor, né, para aprender acerca de Deus. E ali, como diz, se cumpre em Jesus Cristo. Acaso não é uma mostra disso, esta casa, por exemplo, com irmãos de várias partes do mundo, Estados Unidos, muitos irmãos do Brasil, de Portugal, pessoas de muitas nações que estão a vir ao monte da casa do Senhor, entenda-se aqui a Cristo Jesus, porque se fosse literal, teríamos que pagar um bilhete para ir a Israel, e não é isso que está a dizer a passagem, não é? Estamos a vir a Cristo para aprender acerca dele. Contudo, depois, a partir do versículo 3, a coisa muda drasticamente. E uma das complicações dos profetas, que é outra, que é que às vezes uma profecia se pode cumprir numa altura e outra profecia numa altura diferente. E a partir do versículo 3, tudo indica que isto ainda não se cumpriu. Diz assim, e julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações até muito longe. E converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foice. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se a cada uma debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o diz. Então, os últimos dias é um período extenso de tempo. Nós ainda estamos nos últimos dias, mas esta parte ainda não se cumpriu. Acreditamos que haverá um dia em que o monte da casa do Senhor julgará os povos, ou seja, Cristo Jesus julgará a todos os povos, ao povo brasileiro, ao povo português, ao povo hondurenho, Estados Unidos. Cada nação terá que comparecer perante Deus e dar contas do que fez durante toda a sua vida. E a partir do versículo 3, ali a mitad, do versículo 4, trata acerca de um tema que é o desarmamento universal. Não sei se alguma vez viram algum documentário sobre a Primeira Guerra Mundial. Acaba a Primeira Guerra Mundial e se forma, com o edifício principal na Suíça, a Liga das Nações, né? Um dos propósitos era evitar que houvesse, mais uma vez, um armamento com tanta intensidade por parte dos povos, né? O que claramente foi frustrado por poucas décadas depois, veio a Segunda Guerra Mundial, né? Esta Liga das Nações hoje se vê melhor refletida com a ONU. E ao final, as tentativas todas têm fracassado por parte do ser humano. O desarmamento universal, né? Que não haja mais armas, que já não existe nenhuma arma nuclear que ameace a existência da humanidade. E nós acreditamos, como cristãos, que isso um dia acontecerá.
mas será impossível que seja através da força humana. O ser humano pecaminoso vai ter sempre momentos de guerra, lastimosamente. Hoje Ucrânia com Rússia, amanhã será uma outra nação. É triste, mas é um reflexo do pecado do homem. Contudo, a nossa esperança está que um dia esta profecia se vai cumprir. Haverá um momento em que Cristo voltará, como diz Hebreus, não relacionado ao pecado, ou seja, não para morrer outra vez, virá com força para julgar, a fazer um desarmamento universal. E aqui Miqueias faz uma linda imagem do que seria paz mundial, né? Sossego mundial, quando ele diz, cada um assentar-se-á debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Né? Uma espécie de calma, de que ninguém vai me invadir. Acho que os portugueses dizem, não é? Debaixo da bananeira, né? Com aquela calma, estando ali, essa paz mundial a gente acredita, mas ela virá única e somente por Cristo Jesus. Não é a União Europeia, não é a ONU, não é nenhuma nação que vai conseguir isto. E o versículo 5 é uma espécie de exortação de Miqueias, com a qual ele conclui esta mini pregação. Diz assim: porque todos os povos andarão, cada um em nome de seu Deus. E ele está a falar já para eles, para o povo naquela altura. Mas nós, no nome do Senhor nosso Deus, eternamente e para sempre. Ou seja, mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus, eternamente e para sempre. Ou seja, à luz desta pequena imagem dos últimos dias, na qual ele estava a dizer que chegaria o Messias, o monte da casa do Senhor, à luz de que esse Messias um dia julgaria os povos todos, o que nos toca fazer hoje a nós? Então Miqueias diz, andar no nome do nosso Senhor. Porque este mundo, irmãos, cada vez estará pior. Cristo diz, a maldade dos homens se multiplicará, isso está profetizado, o mundo não se tornará melhor nem moralmente, nem politicamente, a tendência é ir piorando. A nossa esperança única e somente está em Cristo Jesus. Umas pequenas palavras de aplicação desta passagem. Como cristãos, devemos ter uma procura intensa por Cristo Jesus. Esta passagem fica clara quando diz que os gentios vão ir e diz, subamos ao monte do Senhor, vinde, para que nos ensine e andemos nas suas veredas. Esta procura intensa por Cristo se pode manifestar de várias formas. Claramente há uma procura intensa quando abrimos a palavra, quando podemos vir a esta casa para estarmos juntos e ouvir uma mensagem, cantar ao Senhor, e também, porque não, através de um tempo de oração diária. Esse vir da casa do Senhor, como eu disse, não é literal, não é que temos que ir de facto a um monte, não, é ir à procura da presença do Senhor. E que melhor forma que através de um momento de oração diário com o nosso Senhor, falar com calma, colocar perante Ele pedidos, pedir perdão e expor a nossa vida perante Deus. Uma outra coisa que conseguimos ver nesta profecia é que o cristão deve ter o desejo de uma vida transformada. Reparem que quando as pessoas dizem vamos ao monte, não é diz para que as nossas circunstâncias todas mudem, para que tenhamos um país lindo, ou para que tenhamos as melhores férias da vida, ou para que tenhamos boa saúde, ou um bom trabalho. Não é que estou a criticar estas coisas, mas a passagem foca numa coisa, que é a transformação do caráter. Diz, para que nos ensine os seus caminhos e nós, diz, andemos nas suas veredas. É uma linguagem de pastor e ovelha, não é? Mostrar o caminho, que a ovelha é um dos animais que não conhece bem as rutas, precisa sempre de ajuda. Então o cristão procura o Senhor essencialmente para ser transformado. E a última coisa, que também já foi falada no final da passagem, que o cristão tem a sua esperança da paz universal em Cristo e em nenhuma outra organização humana. Isto é importante, porque há cristãos que hoje acreditam que investimento até em forças militares, inclusive no século passado, houve um movimento bastante intensivo do mundo protestante com apoio a guerrilhas, financeiramente compra de armas, procurando a paz mundial.
gritavam que o reino de Cristo instalar-se-ia de uma forma iminente e que eles podiam antecipar isso, né? Foi acredito, uma má interpretação escatológica do final dos tempos, e cometeram erros sérios. O cristão não. O cristão espera em Cristo Jesus. Não é na ONU, não é na União Europeia, não é na Rússia, não é em China, é ninguém mais. Cristo Jesus é o juiz. Cristo Jesus vai trazer paz a cada um de nós um dia e tornará este mundo confuso um lugar calmo. Então vamos orar. Com esta passagem em mente, vamos a pedir ao Senhor, e também fica o incentivo para lerem este livro, que acho que em 20 minutos conseguem lê-lo de princípio ao fim. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque deixaste-nos várias mensagens nela. E nesta pequena porção de Miqueias conseguimos ver o Teu poder, o Teu amor, a Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque nestes últimos dias já tens feito tanta coisa. Tens colocado a Cristo como um monte da Tua casa. Colocaste a Cristo Jesus nessa cruz e o ressuscitaste e o estabeleceste, Senhor, como o Messias, como o lugar onde nós temos que ir dia a dia à Tua procura. Te agradecemos, Senhor, também porque nos dás esperança perante um mundo cada vez pior, um mundo cada vez com mais guerras, com mais maldade, com o pecado encarnado em qualquer aspecto da sociedade, e a nossa esperança está unicamente em Ti, Senhor. Acreditamos que um dia voltarás a enviar a Cristo Jesus, e isso nos dá paz, tira a nossa ansiedade, nos dá alegria, nos dá força, ânimo para o dia a dia. Obrigado, Senhor, por esse tempo de climas que estamos à espera, no qual Cristo finalmente voltará, colocará este mundo em ordem e finalmente nos dará paz em forma também terrena. Te agradecemos, Senhor, colocamos tudo isto perante Ti e Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém.